Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? É a lição de número 6, que tem como tema Dons Espirituais. Mas antes de eu falar sobre esse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos, Pai, a lição de número 6, dons espirituais. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também, Senhor. Perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, a lição de número 6, dons espirituais. E o verso para memorizar fala assim: sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Assim como o corpo humano, a igreja é uma só, mas tem muitos membros, cada qual com funções e dons distintos, quando praticados com amor. Os dons espirituais promovem um senso de unidade que reflete o caráter do Deus triuno. Então isso quer dizer que nós temos que usar os nossos dons com amor, porque sem o amor nada vai para frente. O dom que Deus te deu, você tem que usar com amor. Nesta semana, examinaremos 1 Coríntios 12 a 14 e seu ensino sobre os dons espirituais. Essa sessão faz parte de uma unidade um pouco mais ampla da carta em que Paulo trata da conduta cristã em ambientes religiosos. 1 Coríntios 11, 14. Sua preocupação principal para a desordem nas reuniões. A resposta de Paulo é que a igreja é um corpo, cujas partes têm funções diferentes, todas contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. Em Efésios 4, 12. Em resumo, Deus concedeu à igreja dons espirituais para promover unidade por meio da diversidade. Sem dúvida, Paulo ainda tinha em mente problemas das divisões abordado nos 4 capítulos iniciais de 1 Coríntios, nos quais a solução para o desentendimento entre os membros é a unidade em Cristo. Agora, ele desenvolve essa ideia explicando o papel de dons espirituais. Segundo Paulo, somente a unidade em Cristo e no Espírito Santo evita divisões. Então a igreja ela tem que estar unida no Espírito, unida em Cristo e no Espírito Santo. E isso evita divisões. Então as pessoas têm que estar unidas. Hoje também, a igreja é uma unidade. Essa unidade tem que permanecer em Cristo. Porque divisões na igreja, isso causa muitos problemas. Continuando, parte de domingo, diversidade de dons. Paulo introduziu um novo assunto em 1 Coríntios 12:1, com a fórmula quanto a estudiosos discutem se ele se referia a dons espirituais ou às pessoas espirituais, porque o termo grego tom pneumático admite os dois sentidos. Dons espirituais é preferível à luz de 1 Coríntios 12:4, em que Paulo claramente se refere aos dons em 1 Coríntios 12:2 e 3. Ele indica que o primeiro dom do Espírito é a confissão de fé de que Jesus é o Senhor. Então, o primeiro dom que o Espírito Santo dá para você é a confissão de fé que Jesus é o Senhor. Isso o Espírito Santo mostra para você. Na época do Novo Testamento, dizer que Jesus é o Senhor significava afirmar que César não era. Então, naquela época, César era o imperador de Roma. Então, o imperador tinha que ser adorado. E os cristãos
tinham Jesus como Senhor, adoravam a Jesus e não a César. E como isso era visto? Isso era visto como rebeldia contra a autoridade imperial e, portanto, punível com a morte. Então, por isso que os cristãos foram perseguidos, porque eles tinham que adorar a César. Tem uma parte em Apocalipse que João, ele não adorou o imperador. O que aconteceu? O apóstolo João foi jogado dentro de um caldeirão quente, porque não se prostrou diante do imperador. João adorava a Deus. E o imperador via que não tinha jeito, que Deus que livrou João, que ele não se queimou dentro de um caldeirão quente, que Deus preservou a vida dele. O que o imperador fez? Mandou João para a ilha de Patmos. Lá, João ficou isolado na ilha. Lá, João escreveu o Apocalipse. Jesus e Paulo enfatizaram que a fé em Deus, mesmo diante de perseguição e ameaça de morte, é um dom do Espírito. Na verdade, a fé é um dom mais básico. Não por acaso ela é mencionada em primeiro lugar em 1 Coríntios 13:13, que a fé é um dom espiritual. Fica claro em 1 Coríntios 12:9. No entanto, há muitos outros dons. O fato de o Espírito Santo distribuir os diferentes tipos de dons a cada um individualmente conforme ele quer. 1 Coríntios 12:11 prova que a todos eles são necessários. Então, os dons que você tem são necessários para Deus. Todos os dons são importantes, mas tem que ser usado com amor. Leia 1 Coríntios 12, de 1 ao 6. Qual é a ênfase dessa passagem? A repetição das palavras diversos e diversidade destaca a multiplicidade de dons. O que Paulo chama de dons espirituais em 1 Coríntios 12:1 é desenvolvido nos versos 4 a 6, sob 3 perspectivas: dons, carisma, serviços ou ministérios. Diaconia é realizações, energema. Embora os termos tenham nuances distintas, não convém estabelecer uma distinção rígida entre eles, pois o paralelismo do texto os aproxima. Observe também que os dons espirituais existem para promover a unidade com base no caráter triuno de Deus, em Efésios 4, 8 a 11. O Espírito concede os dons e Deus capacita os crentes para servir a Cristo na comunidade de fé. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo, ele te dá o dom, mas quem capacita você para usar esse dom é Deus. Você tem o dom de pregar, é Deus que capacita você. Você tem um dom de profetizar, é Deus que capacita você. Então, o Espírito Santo, ele te dá o dom, mas quem capacita é Deus. Em 1 Coríntios 12, 5 e 6. Cada cristão recebe dons individualmente. 1 Coríntios 12, 11. Mas eles são dados para o benefício de toda a igreja. Percebe novamente a ênfase de Paulo na unidade. Por que ela é tão importante para a igreja? O que isso quer dizer? Que a igreja tem que estar unida em Cristo. O Espírito Santo que dá o dom, quem capacita você é Deus, e cada dom é importante para Deus. Então, por isso que a igreja tem que estar unida em Cristo e usar o dom por amor. Parte de segunda-feira. Unidade por meio da diversidade. A noção de unidade introduzida em 1 Coríntios 12, 4 a 6. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o mesmo Deus. É desenvolvida no decorrer do capítulo. Isso fica evidenciado pelo uso de expressões como um só e o mesmo Espírito, em 1 Coríntios 12, 11. O corpo é um, 1 Coríntios 12, 12. Um só corpo, 1 Coríntios 12, verso 12, verso 13 e verso 20. Um só Espírito, 1 Coríntios 12, 13. 2 vezes, e todos os membros
cuidem igualmente um dos outros, em 1 Coríntios 12, 25. Ao lado do conceito de unidade, Paulo ressalta a diversidade dos membros no corpo de Cristo. Muitos membros, 1 Coríntios 12, verso 12 e 20. Todos nós fomos batizados em 1 Coríntios 12, 13. Não é um só membro, mas muitos, em 1 Coríntios 12, 14. Todo o corpo, 1 Coríntios 12, 17. Cada um deles, 1 Coríntios 12, 18. Membros do corpo, 1 Coríntios 12, 22 e 23. E todos os membros, 1 Coríntios 12, verso 26. Essa ênfase, ao mesmo tempo, em unidade e diversidade, mostra que os dons espirituais visam promover unidade por meio da diversidade. Essa unidade em meio à diversidade deve refletir o caráter de Deus. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra, o Espírito Santo outra. As três pessoas da divindade mantêm sua individualidade, enquanto atuam juntas para edificar a igreja e capacitá-la para a missão. 1 Coríntios 12, 4, 6, Efésios 4, 11 a 13. Pergunta de número 2. Leia 1 Coríntios 12, dos versículos 12 a 31. Por que a ilustração do corpo, com suas muitas partes, é adequada para representar a igreja e seus membros? Uma ideia central de 1 Coríntios 12 é que, embora os membros do corpo sejam diferentes entre si, em 1 Coríntios 12, 15 a 20, dependem um dos outros. 1 Coríntios 12, verso 21 a 26. Os pés dependem dos olhos, para ver por onde andar. Por sua vez, os olhos não tocam nada, apenas as mãos o fazem. Além disso, a ideia de que alguns membros são mais fracos, 1 Coríntios 12, 22, ou menos dignos, 1 Coríntios 12, 23, é apenas aparente, pois todos são necessários, 1 Coríntios 12, verso 22. Infelizmente, havia entre os coríntios a tendência de valorizar alguns dons e desprezar outros. Para evitar esse erro, Paulo dirigiu sua atenção ao amor, um caminho ainda mais excelente. Em outras palavras, qualquer que seja o dom, quando exercido com sabedoria e amor, agrada a Deus. Então, o dom que você tem que ser exercido com sabedoria e amor, e você agrada a Deus. Porque é Deus que te dá esse dom, meu querido, para você usar para a honra e glória de Deus. Continuando, leia as listas de dons em 1 Coríntios 12, 8 a 10, Romanos 12, 6 a 8 e Efésios 4, 11. Quais são os seus dons? Como você pode usá-los para edificar o corpo de Cristo? Você tem que usar os seus dons para gloriar a Deus e para edificar o corpo de Cristo. Usar esse dom que você tem para anunciar a palavra de Deus, para levar Jesus para as pessoas. Assim você vai agradar a Deus e você vai usando o seu dom para a honra e glória de Deus. Terça-feira, um caminho ainda mais excelente. O amor não é um dom entre muitos. É o meio pelo qual todos os dons alcançam seu propósito. Comentário bíblico Andrews, volume 4, Romanos, Apocalipse, página 194. Então nós vemos aí que o amor não é um dom entre muitos, mas o amor é que alcança todos os propósitos. Então, o dom tem que ser exercido com amor. Pergunta número 3. Leia 1 Coríntios 13, 1 a 7, 1 Pedro 4, 8 a 11. Qual é o papel do amor em relação aos dons espirituais? Em 1 Coríntios 13, Paulo ensina que apenas pelo amor os dons espirituais podem ser usados de modo adequado. O apóstolo inicia o capítulo retomando dons mencionados em 1 Coríntios 12, apenas para destacar que eles não têm valor algum se não forem motivados pelo amor. Assim, conhecimento em 1 Coríntios 12, 8 e fé em 1 Coríntios 12, 9. Mesmo uma fé a ponto de transportar montes em 1 Coríntios 13, 2, nada são sem amor. 1 Coríntios 13, 2. Do mesmo modo, a habilidade de falar em línguas
em 1 Coríntios 12, 10, 28 e 30, sem amor, reduz-se ao bronze que soa ao símbolo que retine. 1 Coríntios 13, 1, até o importante dom de profecia, sem amor nada é. 1 Coríntios 13, 2. Então vocês estão vendo aí que se não tiver amor, nada serve. Paulo descreve em 1 Coríntios 13, 4 a 7, o que o amor é e o que não é, mais precisamente o que ele faz e o que não faz. Os verbos escolhidos mostram que o amor não é apenas sentimento, é ação. Assim, o amor, primeiro, é paciente, segundo, é bondoso, terceiro, se alegra com a verdade, quarto, tudo sofre, quinto, tudo crê, sexto, tudo espera, sétimo, tudo suporta. Em contraste, o amor, primeiro, não inveja, segundo, não se vangloria, terceiro, não se orgulha, quarto, não se conduz de forma inconveniente, quinto, não procura os próprios interesses, sexto, não se irrita, sétimo, não guarda rancor, e oitavo, não se alegra com a injustiça. Esse conjunto de 15 verbos apresenta orientação sólida para o comportamento adequado no exercício dos dons. Não por acaso, a discussão sobre a verdadeira natureza do amor está situada exatamente entre os capítulos 12 e 14, em que Paulo trata do conflito a respeito dos dons espirituais. De fato, o amor é a chave para o uso sábio dos dons, e ele é colocado ao lado da fé, da esperança. Porém, o maior deles é o amor. Vocês estão vendo aí que o maior deles é o amor, que os dons têm que ser exercidos com amor, porque nada sem amor não vai para frente. Se você tem um dom, não é usado, não tem amor, então esse dom para você não serve. Não vai valer nada para você. Que pergunta: por que o amor é essencial para a nossa fé? Que melhor forma há de experimentar a realidade do amor de Deus do que procurar, com oração, refletir esse amor aos outros? Exatamente. Se você tem Deus no coração, você vai amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. É isso. Parte de quarta-feira. O dom de línguas. Como entender o dom de línguas? Em harmonia com as manifestações desse dom registrado em outras partes da Bíblia. Em Marcos 16, 17 e Atos 2, 1 a 13. 10, 44 a 48, 19 e 6. O dom de línguas tratado em 1 Coríntios é muito provavelmente a capacidade concedida pelo Espírito Santo de falar idiomas estrangeiros. Então, o dom de línguas, meus queridos, que tem hoje, é o dom de falar em línguas estrangeiras. Tem pessoas que sabem falar 5 línguas: inglês, japonês, chinês, espanhol. Então, esse é o dom de língua que a pessoa tem. É o dom de línguas estrangeiras, saber falar várias línguas. Esse é o dom que a pessoa tem, que é concedida pelo Espírito Santo. Continuando. Paulo menciona o dom de línguas na lista de dons em 1 Coríntios 12, 8 a 10. Em 1 Coríntios 12, 28, 30 e 13, 1 e 8. Contudo, ele se refere a esse dom repetidas vezes em 1 Coríntios 14. De fato, a palavra grega é glossa, língua, ocorre mais de 20 vezes em 1 Coríntios 12, 14. Sendo 15 ocorrências apenas no capítulo 14. Além disso, em 1 Coríntios 14, 21, aparece também o termo grego heteroglossos, outras línguas. Esse número elevado de referências indica que o tema tinha importância especial para Paulo. O uso indevido e o abuso desse dom na igreja de Corinto causavam discórdia e confusão no culto público. Por que causava confusão? Porque as pessoas usavam o dom de línguas estrangeiras.
Porque se você tem um dom de línguas, você tem que ter um intérprete para interpretar o que a pessoa está falando. Se parece uma pessoa que fala inglês, parece na igreja, e a pessoa vai falar inglês lá na frente, vocês vão entender alguma coisa? Raramente não. Então, tem que ter um intérprete para interpretar o que a pessoa está falando. O dom de línguas não edifica a igreja se não tiver o intérprete. Agora, se tiver um intérprete, vai edificar a igreja. Pergunta 4. Leia 1 Coríntios 14, 5, 13, 26, 27, 12, 10 e 30. Quais orientações específicas Paulo deu quanto ao dom de línguas? A razão pela qual falar em línguas deve ser acompanhado de interpretação e que as línguas precisam ser compreensíveis, em 1 Coríntios 14, 9. Do contrário, não há proveito em usar o dom. Como eu falei, se não tiver um intérprete, não há proveito de usar esse dom. Tem que ter um intérprete para interpretar. Isso explica por que Paulo deu tanta ênfase à interpretação e ao entendimento. É evidente que ele não criticava o dom em si, mas, como veremos amanhã, a importância excessiva que os coríntios lhe atribuíam, o que levou ao descuido do dom de profecia. É importante observar que, embora Paulo desejasse que todos em Coríntios pudessem falar em idiomas estrangeiros, 1 Coríntios 14, 5, ele não esperava que isso ocorresse com todos, 1 Coríntios 12, 10. Por isso, a ideia de que todos devam falar em línguas como prova do batismo no Espírito Santo é uma perversão do ensino paulino, em 1 Coríntios 12, 14, Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, página 687. Há pessoas em sua igreja que falam outros idiomas? Como elas podem usar essa habilidade para alcançar mais pessoas para Cristo? De que modo esse fato nos ajuda a compreender a verdadeira natureza de dom de línguas tratado por Paulo? Paulo explicou isso para nós. Tem pessoas em sua igreja que falam línguas estrangeiras? Se tiver, beleza, mas Paulo fala, tem que ter um intérprete para poder alcançar pessoas para Cristo, porque as pessoas precisam entender o que essa pessoa está falando. Por isso que tem que ter um intérprete para interpretar o que a pessoa falou. Isso é muito importante para você saber o que ela está falando. Parte de quinta-feira, o dom de profecia. Esse aí é o mais importante do que falar em línguas. O dom de profecia. Porque o dom de profecia serve para fazer o quê? Para edificar a igreja, para encorajar a igreja. Você falar uma palavra vai encorajar a igreja. Você falar, Jesus está voltando, nós precisamos nos preparar para volta de Jesus. Eu vou estar fazendo um estudo bíblico sobre a volta de Jesus. Um vídeo que eu vou estar fazendo. Eu vou falar para vocês sobre a volta de Jesus e que Jesus ele está voltando para nos buscar. Que Jesus tem um povo fiel aqui nessa terra, que estão aguardando a volta de Jesus. Eu vou estar falando sobre isso, um estudo bíblico. Mas vamos ao dom de profecia. O dom de profecia ocupa o lugar de destaque na discussão de Paulo sobre os dons espirituais. É interessante notar que ele costuma ser mencionado antes do dom de línguas. Vocês veem aí que o dom de profecia é mencionado antes do dom de línguas. Em 1 Coríntios 12, 10, 28, 13 e 8. Quando o dom de línguas é citado em primeiro lugar, serve apenas para ressaltar que tem melhor importância que o dom de profecia. Continuando. Pergunta 5. Leia Efésios 4, 11 a 13, 1 Coríntios 14, 3 e 4. O que esses textos dizem sobre o propósito dos dons espirituais, em geral, o dom de profecia em particular? Preste atenção. Olha só. O dom de profecia tem a finalidade
de edificar, exortar e consolar. 1 Coríntios 14, 3. Vamos ver Atos 15, 32. Judas e Sila, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Esse é o dom de profecia. Então, Judas e Silas, eles eram profetas. O que eles fizeram? Eles encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Agora, o dom de línguas. Se Judas e Silas falassem em línguas lá, os irmãos iam entender o que eles estavam falando? Se Judas e Silas falassem lá em inglês, os irmãos iam entender? Não. O dom de profecia serve para encorajar. Eles encorajaram os irmãos, fortaleceram os irmãos. Olha, pode acontecer a perseguição aqui, pode perseguir vocês, mas vocês têm que permanecer firme na fé. Meus irmãos, se você tem algum problema, ore a Deus, deixe na mão de Deus, porque Deus vai fortalecer. Deus vai ajudar você a resolver esse problema. Isso é edificar a igreja. Isso é fortalecer os irmãos. Falaram assim, irmãos, não percam as esperanças na volta de Jesus. Irmãos, temos que ter um amor um com os outros, ajudar as pessoas, fazer o bem. Isso é edificar a igreja. Isso é encorajar a igreja, consolar a igreja. É para isso que serve o dom de profecia. Continuando. Isso indica que profecia não se trata tanto de prever o futuro, mas de orientar a vida no presente. O verbo grego que é propetel pode significar anunciar algo com antecedência ou dizer algo em nome de alguém. O primeiro sentido aparece em Atos 2, 29 a 31, em que Davi é chamado de profeta por antever acontecimentos. Veja, Amós 3,7, vamos ver. Amós 3,7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos servos e os profetas. Então, Deus, primeiramente, o que ele faz? Ele revela ao profeta o que vai acontecer. Eu vou te falar um exemplo aqui. Vocês lembram de Jeremias? Deus, ele profetizou para Jeremias. Olha, Jeremias, vai lá, fala para o povo abandonar a idolatria, porque senão abandonar a idolatria, os pecados que estão envolvidos aí em Israel. Fale para o povo para parar de cometer adultério, parar de roubar, prostituição, idolatria. Deus avisou Jeremias e Jeremias foi lá falar para o povo. Isso é que Deus faz. Primeiro ele revela para o profeta e o profeta vai lá e fala para o povo. É isso que acontece. Segundo sentido é visto em Atos 15, 32, em que Judas e Silas são identificados como profetas. A profecia deles, entretanto, consistiu em encorajar e fortalecer os irmãos com muitos conselhos. Então, o dom de profecia serve para quê? Para encorajar os irmãos e fortalecer os irmãos. Em Efésios 4, 11 a 13, nos ensina que os dons espirituais não terminam na época dos apóstolos. Eles devem permanecer até o fim. Em Atos 2, 39. Olha aqui. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos, para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, uma promessa de Deus, que os dons de profecia têm que continuar até hoje. Tem que profetizar, tem que encorajar as igrejas, tem que ter pregação da volta de Jesus, tem que ter pregação para fortalecer os irmãos, para os irmãos não perderem a fé. A fé nossa tem que permanecer firme, inabalável em Deus. Continuando. Contudo, que afirma que ser profeta precisa ser examinado com base nas Escrituras. Em termos gerais, 4 regras devem ser atendidas. Primeira, as predições se cumprem. Em Deuteronômio 18, 22, Jeremias 28, 8 e 9. Segundo, a mensagem concorda com os dos profetas anteriores. Deuteronômio 13, 1 a 3, Isaías 8, 20. Terceiro, a vida diária demonstra compromisso com Cristo. Então, o profeta tem que ser
falar da palavra de Deus, tem que estar de acordo com as Escrituras. E os frutos desse profeta tem que ser reconhecido por Deus. O profeta tem que ser o quê? Tem que ser um profeta de Deus, fazer a vontade de Deus. Isso também se aplica aos verdadeiros profetas. O Apocalipse indica que o dom de profecia é uma característica distintiva da igreja remanescente, em Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher. Mulher aí é igreja. O dragão é o diabo, Satanás. E saiu para guerrear contra o restante de sua descendência, o que obedece aos mandamentos de Deus e mantém fiéis ao testemunho de Jesus. Meus queridos irmãos, Deus ele tem um povo que guarda seus mandamentos aqui nessa terra. Guarda os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. E o diabo, ele fica irado com isso. Satanás não gosta quem obedece a Deus, quem faz a vontade de Deus. Ele fica irado com isso. Como adventistas do sétimo dia, cremos que esse dom foi concedido a Ellen White e se reflete em seus escritos. Então, Ellen White foi o quê? Uma profetisa de Deus. Deus deu o dom de Ellen White profetizar. Ellen White profetizou. Ellen White teve visões que Deus mostrou para ela. Ellen White escreveu vários livros, História da Redenção, Grande Conflito, que fala das histórias na Idade Média. Tem profecias para o futuro que vai acontecer, uma profecia à volta de Jesus. Agora a pergunta aí que está no rodapé: quais são as razões pelas quais cremos no dom profético de Ellen White? Que perguntas você ainda tem quanto ao papel e autoridade dessa profetisa? Então Ellen White falava com autoridade, mas essa autoridade foi concedida por Deus. Por Deus. Ellen White falou inspirada por Deus. Ellen White profetizou que ia acontecer no futuro. Foi Deus que deu essa revelação para ela. Então, Ellen White fala da volta de Jesus, uma profecia para o futuro, que Jesus vai voltar. Nós vemos profecias se cumprindo aos nossos olhos. Nossos olhos. Nós vemos aí o que está acontecendo, guerras, terremotos que teve em Venezuela, que aconteceu lá, são tudo sinais que Deus nos deixou antes da sua vinda. Então, meus queridos, esse foi o estudo, o dom espirituais. Foi a lição de número 6. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma boa semana. E até meu próximo vídeo. Tchau!